Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seguindo aí os companheiros. Para mim é uma honra estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre inclusão social e acessibilidade, que é um tema que faz parte da minha vida, né? Eu tive um filho que, em 2002, foi diagnosticado com autismo, e, a partir disso, eu iniciei a minha militância, né? Eu trabalhava na Mercedes-Benz do Brasil e, depois disso, eu mudei minha vida, mudei minha carreira, porque eu queria entender por que as pessoas com deficiência elas são excluídas dos processos de escolarização, dos processos da escola, da sociedade de um modo geral. Por que elas existe uma inclusão, mas que inclusão é essa? Então, isso sempre me perturbou, me incomodou e me levou a estudar. Porque eu olhava para o meu filho e falava, não, eu quero fazer alguma coisa que mude a vida das pessoas com deficiência. Então, eu fui estudar, onde eu conheci a Ariane na faculdade, né? Nós acabamos ali nos conhecendo, e eu iniciei minha luta assim. Então, para que a gente entenda um pouco sobre a inclusão social, de um modo geral, a inclusão social ela envolve três princípios fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade. Todos nós temos que ser iguais para que haja essa inclusão. Quando a gente olha para o passado, por exemplo, nós mulheres, nós não tínhamos os mesmos direitos que as outras pessoas. Nós nascíamos e, por ser mulheres, a gente acabava sendo subjugada aos nossos pais, aos nossos maridos. E aí, quando a gente olha para a pessoa com deficiência, a gente vai um pouquinho mais para trás, na antiguidade, essas pessoas elas eram mortas por ter uma deficiência. Então, elas eram jogadas de precipício, elas eram afogadas. Então, essas pessoas nem sequer direito elas tinham. E aí, quando a gente vai olhando para a sociedade, isso era natural em cada época. É o que a gente chama dos determinantes sociais, que faz com que a gente haja de determinada maneira e acha que isso é normal, que é natural, que a gente deve fazer assim, porque todo mundo faz. O segundo princípio que envolve a inclusão é a questão da participação. Eu não consigo incluir se eu não participar. Então, não existe uma inclusão sem participação. E essa é a minha luta. Hoje a gente fala muito de inclusão, mas cadê a participação? Incluir é estar junto, mas não é só estar junto. Não é só estar junto dentro da escola. A criança tem o direito de participar, de fazer o que todos os outros fazem, estar junto, mas participando. Da mesma coisa no que diz respeito à sociedade. As pessoas com deficiência têm que ter o direito de participar. Então, quando eu falo de inclusão, nós falamos agora de igualdade, de participação, mas nós também falamos de direito. Então, a pessoa com deficiência passou a ter direito, nós, mulheres, passamos a ter direito. Então, esse direito faz com que comece a haver a inclusão. No mundo globalizado, a gente não consegue imaginar um mundo globalizado sem a inclusão social. Todos têm que ter os mesmos direitos, todos têm que ter condição de ascensão social. É por isso que a gente luta, né, no Instituto Multiinclusão e outras pessoas com as quais eu me relaciono. E aí, quando a gente pensa nessa questão do direito, não é só o simples fato de ter direito. Um direito, para ele ser direito, ele tem que ser reconhecido. Se hoje eu estou aqui falando para cada um de vocês, se hoje eu sou uma pessoa que tem condição de estudar, se hoje eu trabalho, se eu posso me casar ou não, ter filhos ou não, eu tenho direito de escolha, mas eu só tenho esse direito porque o direito só é direito a partir do momento que todos reconhecem que isso é um direito. O direito tem que ter reconhecimento, porque se não tiver reconhecimento, não é um direito. O direito não é individual, o direito é coletivo, é de todos nós. Então, a partir disso, esses três princípios são fundamentais para que a gente promova a inclusão social. E, no caso da pessoa com deficiência, como de todas as outras inclusões que a gente luta, é preciso a questão da acessibilidade.
Então, o que seria essa acessibilidade? É dar o acesso. Mas, para mim dar o acesso, eu tenho que mudar minha forma de pensar. Eu tenho que mudar a forma como eu enxergo as coisas. A maior barreira para as pessoas com deficiência é as questões atitudinais. Então, muitas vezes, a gente acaba não enxergando as potencialidades de uma criança com deficiência. A gente vê primeiro a deficiência, para depois enxergar aquela criança. E é contra isso que a gente luta. A gente tem que fazer um trabalho que mobilize até mesmo os pais, porque nem todos os pais acreditam na capacidade de seus filhos com deficiência. Então, a gente tem que mudar a forma de pensar, mudar o jeito de fazer as coisas. Pensar no mundo diverso é muito difícil. A diversidade é difícil. Nós temos que quebrar as barreiras hegemônicas que faz com que a gente produza sempre as coisas da mesma maneira, da mesma forma. Uma escola, muitas vezes, ela acaba fazendo tudo igual, porque ela acha que os alunos têm que aprender todos da mesma forma. Então, eu vou dar minha aula do mesmo jeito que eu dei no ano passado, que eu dei no ano retrasado. Mas isso não funciona quando eu tenho pessoas diversas dentro da sala de aula. Uns aprendem mais, outros têm mais dificuldade, outros ainda não estão naquele nível. Nem todos, muitas vezes, têm a mesma idade. Somos seres únicos, diversos. E, por isso, a gente não pode ter uma educação igual dentro da sala de aula. A gente não pode ter um professor que faça tudo igual para todos os alunos, porque eu tenho uma maneira de aprender. Às vezes eu aprendo melhor ouvindo, outro aprende melhor vendo, o outro aprende melhor sentindo. E isso é para todos. A inclusão, ela não é só para a pessoa com deficiência, ela não é só para as mulheres, ela não é só para as pessoas na questão de vulnerabilidade social, ou seja, qual for o grupo. A inclusão é um direito de todos. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não deixar de esquecer nunca, é que o direito, ele foi conquistado. É um direito, é uma coisa que ele vem por meio de muita luta, de muitas tensões. Então, não é fácil a gente conquistar um direito, mas a gente tem que ficar muito atento, principalmente com as coisas que a gente vem vivendo hoje na nossa sociedade. Porque perder um direito é um piscar de olhos. Então, nós temos que continuar na luta, na crença de que a democracia é a melhor alternativa. Espaços como esse, que abrem um espaço democrático para que todos possam falar, para que todos possam mostrar as suas lutas, as suas crenças, é fundamental. Então, trabalhos como esse, do Sarau do Tapete, como do Instituto Multiinclusão, eles ganham contornos essenciais para a manutenção desses direitos, para a luta desses direitos, para que a gente continue sempre buscando cada vez mais direitos. E a inclusão, ela se faz premente na nossa sociedade, porque eu tenho o direito de ascender socialmente como uma pessoa com deficiência, como uma pessoa que nasce numa condição social diferente da minha, mas nós todos temos o direito à educação, à saúde, ao transporte, à moradia, e nós temos todos esses direitos, porque esses direitos são reconhecidos por todos nós. Então, a inclusão, ela parte de um princípio fundamental. Ela me dá o direito de eu ter direito. E é isso que é o fundamental. Eu espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho com uma reflexão aí para vocês, com esses argumentos que eu trago, e que a gente continue na luta, né, gente? Porque é isso que a gente precisa nos dias de hoje, é lutar. E as mães com deficiência têm que sair do luto e ir para a luta. E é isso que eu faço todos os dias, quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para as crianças do Instituto Multiinclusão. Nós temos que nos unir, sair do luto e ir para a luta. É isso, gente. Uou.